E aí, galerinha, estamos de volta para a nossa quinta aula remota, né, para encerrar, assim, nossa primeira semana de retorno às aulas online, dentro de casa, né? Então, 8 de maio de 2020, sexta-feira, hoje, vamos pegar o livro 1 para concluir o capítulo 4 de História. Não é isso, gente? Vamos lá. Na página 34 de História, concluindo o livro 1, acompanha comigo essa leitura. Lá fora está tudo coberto de branco. A neve caiu e fica difícil caminhar sobre ela. Se nos afastarmos da caverna, podemos nos perder e morrer de frio, ou ser devorados pelas feras. Nossos antepassados, os primeiros homens e mulheres que povoaram a terra, refugiavam-se nas cavernas para se protegerem do frio. O clima era então muito diferente do de hoje. Muitas regiões onde atualmente apenas neva viviam constantemente cobertas de gelo. Vamos ver se temos sorte, diz o homem. Vi que batendo com força uma pedra na outra saem faíscas que podem pôr fogo no capim seco. Se conseguirmos fazer fogo, vamos nos aquecer, assar a carne dos animais que forem caçados. Fazer fogo exigia um grande esforço. E para conservar as brasas, os homens serviam-se daquela época de uma espécie de fogão muito rústico, construído com pedras achatadas. E aí, de acordo com o que a gente acabou de falar aí, que a gente acabou de ler, né? Vamos para o iniciar. Segundo o texto, como nossos antepassados produziam fogo, você pode resolver aí mesmo no livro, tá? Se desejar, se optar pelo caderno, tem que colocar lá respostas do para iniciar, página 34, 35, claro que no caderno de história. Então, segundo o texto, como nossos antepassados produziam o fogo, depois de ler o texto, a gente consegue entender que eles produziam fogo, né, por meio da batida de uma pedra contra a outra. A faísca gerada pela batida fazia o capim seco queimar e assim produzia o fogo. Com o fogo, o que os primeiros grupos humanos conseguiam fazer? Sim, a gente também em discussão no nosso encontro, né, gente, no nosso aplicativo, a gente percebeu que o domínio do fogo era percebido pelos primeiros grupos, né, que quando eles dominaram o fogo, eles aqueciam-se do frio e cozinhavam os alimentos, não é isso? Além das ações citadas, indica atividades ligadas ao uso do fogo hoje em dia. E aí vocês também, quando a gente se encontrou, né, na aulinha que a gente teve juntinhos há pouco tempo, vocês falaram para mim o que a gente pode citar, o que a gente pode citar? Atividades ligadas ao fogo hoje em dia, produção de cerâmica, a forja de objetos metálicos e a esterilização de utensílios, né, entre outros, né? E o domínio do fogo é considerado uma das grandes transformações da história, com certeza, né, gente? Pela humanidade. Você conhece outra mudança importante que aconteceu do país para cá? Outra mudança importante do passado? Qual foi a mudança importante? Então, nossa amiga Lara Manuela deu uma resposta muito boa, né, gente? A evolução dos utensílios. Realmente, né? Eles exigiam muito esforço dos homens fazer os utensílios deles, eles faziam da pedra, né, gente? Tudo era da pedra. E aí houve essa evolução maravilhosa. Depois que você encerrar para iniciar, vamos para a página 36. Eventos que mudaram a história. Depois de estudar os fatos, o tempo e o sujeito histórico, vamos tratar agora dos grandes marcos históricos. Em geral, um marco histórico é um evento que proporciona uma mudança em determinado momento. Entretanto, quando pensamos em grandes marcos históricos, estamos tratando de enormes transformações na história da humanidade. Esses acontecimentos podem envolver uma descoberta, uma invenção,
de algo ou a mudança de um tipo diferente de comportamento social. Em muitas ocasiões, esses eventos aconteceram por causa das ações coletivas de diversas pessoas anônimas. E o que são pessoas anônimas? São aquelas pessoas desconhecidas ou pouco famosas. Apesar de não conhecermos a fundo todas elas, suas realizações marcaram de alguma maneira a trajetória dos seres humanos. A seguir, conheça alguns desses eventos que tiveram grande impacto para a história da humanidade. O uso do fogo. Não se sabe exatamente como, mas há milhares de anos nossos antepassados fizeram uma importante descoberta. É possível que ela tenha sido acidental, isto é, sem querer, mas uma descoberta do uso do fogo trouxe muitos benefícios para os ancestrais da espécie humana. E o que é ancestrais, gente? Ancestrais são antepassados, aqueles que viveram antes de nós, né? Por meio do fogo era possível enxergar na escuridão e afugentar as feras que atacavam. Nos dias frios, a fogueira oferecia calor às antigas comunidades. Usado de maneira apropriada, o fogo também podia cozinhar comida, facilitando o consumo de alguns tipos de alimentos. Olha aqui, pelo livrinho você pode ver, olha que linda fogueira, né? Eles faziam esse fogo com os galhos secos, que a gente já sabe que era na faísca da pedra, né, gente? O domínio do fogo trouxe muitas vantagens às comunidades ancestrais, tais como o aquecimento nos dias frios, a iluminação de lugares escuros. O maior desafio, entretanto, era conservar as chamas acesas, né? Porque de repente, pum, fogo apagava. Aí vamos agora para outra invenção que também mudou a história. Agora a agricultura. Durante longo tempo, os seres humanos caçavam animais selvagens, frutos, raízes, legumes que encontravam na natureza. Como tinham que andar para encontrar comida, eles eram nômades, ou seja, aqueles que não tinham um lugar fixo para viver. Eles ficavam num lugar até que os recursos acabassem e eles procuravam outro local para obter mais recursos, né? Por volta de 12 mil anos atrás, uma enorme transformação aconteceu, na humanidade. Algumas comunidades descobriram como plantar o seu próprio alimento. Era inventada a agricultura. Com ela, diferentes animais foram domados, como bois, porcos, galinhas. Como esses povos não precisavam se deslocar mais para encontrar alimento, tornaram-se sedentários, que é ficar fixo num lugar só. Ou seja, eles se fixaram em um local. A invenção da agricultura promoveu maior oferta de comida a grupos humanos do passado. Sem precisar se deslocar para encontrar alimento, eles se tornaram sedentários. E agora vamos para a criação da escrita, que foi outra mudança histórica. Por volta de 6 mil anos atrás, a escrita foi inventada para facilitar o registro das informações variadas. As sociedades que criaram e aprimoraram essa invenção são chamadas de civilizações. Elas contavam com várias pessoas, como governantes, soldados, comerciantes, professores, sacerdotes e demais profissionais. Contavam também com vários locais, como comércios, templos religiosos, escolas, etc. Tudo isso acontecia nas cidades que foram criadas para abrigar grandes quantidades de pessoas que viviam juntas. Algumas dessas civilizações se desenvolveram nas margens dos rios extensos, como as do Egito Antigo, da Mesopotâmia e da China. Outras nasceram em territórios próximos ao mar. É o caso das civilizações grega e romana. E aqui tem o exemplo de uma escrita antiga, né? Na página 38. A escrita foi criada há milênios, sendo fundamental para o registro de informações. Em antigas civilizações, a leitura e a escrita eram atividades difíceis e restritas a um pequeno grupo de pessoas. Na imagem, um topo da escrita usada na Mesopotâmia. Não era todo mundo que sabia ler e escrever, né, nessa época. Já que a escrita tinha acabado de ser descoberta, isso era restrito para algumas pessoas.
Regionalize-se. Na cidade de São Paulo, encontramos grandes quantidades de museus. Para quem quer aprender mais sobre os povos do passado, vale a pena visitar o Museu de Arqueologia e Etnografia da Universidade de São Paulo. Criada em 1989, essa instituição conta com mais de 150 mil objetos de sociedades antigas da África, da Ásia, da Europa e da América. O museu possui também mais de 60 mil obras, como livros, revistas, publicações raras. Então, que tal conhecer esse museu em São Paulo? Para mais informações, acesse o endereço eletrônico que está aqui no cantinho do livro, na página 38, ok? Aqui alguns objetos desse museu, e você acessando você pode encontrar mais. Aí vamos para a página 39, resolver essa página 39zinha aqui, tá bom? Você resolve aí em casa. E depois vamos para a página 40. A força das máquinas. Durante séculos, os objetos utilizados pelas pessoas eram produzidos de maneira artesanal, ou seja, por trabalhadores que dominavam as técnicas de elaboração dos produtos. Essa situação mudou de maneira espantosa com o surgimento das primeiras indústrias na Inglaterra no século XVII, aliás, no século XVIII. Nesses lugares, o uso de máquinas levou ao aumento da velocidade da produção e do volume de mercadorias fabricadas. Assim, produzia-se muito mais em menos tempo. Com o tempo, diferentes lugares do mundo passaram a contar com indústrias e máquinas mais apropriadas. Chamamos esse processo de industrialização. E aí tem aqui a figurinha, na página 40, né? Um dos marcos mais importantes da história foi a criação de indústrias que contavam com máquinas. No desenho, esse desenho aqui, ó, observamos trabalhadores em uma fábrica inglesa de roupas. E aí vamos para novas tecnologias. Desde sua origem, os seres humanos desenvolvem tecnologias, que são saberes, técnicas, instrumentos, etc., para atender às mais variadas necessidades. Nos últimos 40 anos, foram criadas as chamadas novas tecnologias da informação e comunicação. Como o nome indica, esses recursos facilitam o acesso e a infinidade de informações e a rápida comunicação entre as pessoas. Entre seus exemplos, podemos citar o aparelho celular, o computador pessoal, a internet, rede mundial de computadores, né? E os aplicativos virtuais de mensagem. Com a invenção das novas tecnologias, as sociedades humanas estão conectadas de modo inimagináveis até então. Não é isso, gente? Olha, se conecta de várias maneiras criadas há menos de um século. As novas tecnologias da informação e comunicação revolucionaram a vida moderna. Com certeza, né? Hoje em dia, grande parte das nossas ações envolve o uso desses recursos. E aí você vem para a página 41, resolve, tá bom? E depois, na página 42, você também resolve. E aí vamos para a página 43, a gente fez um joguinho na sala de aula, né, gente? Nossa sala de aula virtual, onde a gente se encontrou. Eu pedi para que cada aluno pensasse num objeto que tivesse em casa, um objeto da tecnologia, né? Um objeto que você usa com frequência, mas que seja um objeto tecnológico, né? E aí, muitos responderam celular, outros responderam televisão, outros responderam computador, né? Só que a maioria respondeu o quê? Celular. E aí eu perguntei também o que vocês fariam se não tivesse esse aparelho na sua casa. Cada um me respondeu a sua maneira. Então você vai fazer exatamente isso aí, na 1, na 2, na 3, de acordo com o que foi falado lá no grupo. Você gostou de brincar do se não existisse? Se não existisse esse aparelho que você comentou, né, que é o mais utilizado na sua casa. Se não existisse tal coisa, o que você faria? Aí vocês falaram para mim
Então, fale aí, registre aí na página 43. E depois você vai fazer o Vamos Relembrar na página 44, fazer sua autoavaliaçãozinha. E aí a gente encerra a aula de hoje e também o livro 1 de História. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.